Então, uma boa tarde para todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda quarta do mês, onde realizamos a reunião de captação de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Fizemos aí a leitura de alguns nomes, lembrando aí, por último, o nome do nosso irmão Newton Bezerra, que mora na cidade de Bonfinópolis, aqui, interior de Minas Gerais. Já é um senhor de 94 anos, que vem também tendo aí alguns problemas de natureza por obsessão. Nós estamos no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um estudo sequencial que nós realizamos às quartas-feiras desta reunião. E hoje trabalharemos a partir do item de número 8. O capítulo 24 traz o título Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele vai extrair do capítulo 5, versículo 15 do Evangelho de Mateus, a seguinte passagem: Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador ou no candeeiro, e dá luz a todos que estão em casa. Ele extrai esse versículo 15 do capítulo 5 de Mateus e dá o título ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que Jesus é a luz que veio ao mundo ensinar-nos a buscarmos, a compreendermos, a entendermos Deus e suas leis. Mas para que este processo pudesse se desenvolver durante as etapas do mundo em que habitamos, foi necessário séculos para que essa mensagem, hoje, pudesse estar desabrochando em nossos corações. Diante de tantas lutas, de tantos conflitos, de tantos obstáculos, de tantas barreiras, o cristianismo, rede vivo, ao qual damos o nome para o Consolador, o Espiritismo, tem como proposta fazer com que cada um de nós nos fortaleçamos mediante esses ensinamentos e trabalhando em nossa intimidade a fim de oferecermos uma vida, uma existência saudável. Quando a gente fala saudável, do ponto de vista mental, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Porque a partir deste preceito espiritual, moral, mental, o corpo físico reagirá às consequências daquilo que estamos elaborando mentalmente. Bom, mas Jesus precisava contar com o trabalhador humano, o espírito encarnado na Terra. Nós somos espíritos, filhos do Criador, e recebemos por ele potenciais que precisam, que necessitam se desenvolver. Para que isso pudesse acontecer, Jesus ele vai escolher um grupo de espíritos encarnados para levar a sua mensagem quando ele, então, nos deixa mediante a cruz. Então, nós sabemos aqui todos os acontecimentos que culminou com Jesus ter desencarnado. Então, vejam bem, ter desencarnado em uma cruz, porque ele não morreu. A tal ponto que, após ele ter desencarnado na cruz, 3 dias depois ele retorna, se mostrando aos apóstolos, aos discípulos, para arregimentar a fé dos mesmos. A partir daí,
toda a epopeia dos ensinamentos de Jesus passa a ser sementada, isto é, plantada, semeada na terra. No item 8, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter, então, esta passagem extraída por Allan Kardec, que está em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Capítulo 10, versículos 5 a 7, do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Kardec extrai essa passagem e ele mesmo fará um comentário dentro dos itens 9 e 10. É uma interpretação de Kardec para esta passagem evangélica. Mas aqui vamos lembrar a todos que na colocação do ensinamento a estes 12, sabemos que são os 12 apóstolos. Mas antes desses 12 se tornarem apóstolos, eles eram discípulos. Então, Jesus possuía, antes de formar o colégio apostolar, inúmeros discípulos. E, mediante a esses inúmeros discípulos, ele vai escolher 12 para estar mais próximo a ele, a fim de repassar a eles ensinamentos aos quais ele não poderia trabalhar de forma aberta para toda a multidão, para todas as massas, para todos os discípulos. Haviam ensinamentos específicos. É bom que nós saibamos disso. E quem são estes 12? Espíritos encarnados, chamados, convocados pelo Cristo a serem apóstolos. Lá no item de número 6, deste capítulo 24, nós vamos relembrar aqui uma colocação de Allan Kardec, quando assim nos diz sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Sobre outras questões, Jesus só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Então, isso aqui está lá no item 6, deste capítulo 24. É a fala de Kardec, mostrando para nós que, mediante os vários ensinamentos do Cristo, os discípulos e os apóstolos receberam ensinamentos mais específicos, devido à multidão à época não poder compreender ou não estar apta a compreender certos ensinamentos de Jesus. Estes 12 apóstolos, nós fizemos aqui na nossa casa Espírita Cantinho de Jesus, dentro do estudo sistematizado Irmão Moacir, que acontece aos sábados, um estudo de cada um deles. Quem participou desses estudos irá lembrar. Durante mais ou menos 5 anos, tivemos a oportunidade de estudar, de compreender melhor a personalidade de cada um destes 12 apóstolos, mediante a contribuição que a doutrina espírita nos oferece. Então, se eu perguntar aqui o nome dos 12 apóstolos, alguns saberão dizer um nome ou outro.
Mas é raríssimo nós colocarmos na ponta da língua, quando formos questionados a respeito dos 12, o nome deles. Bom, quem são eles? Eu vou dizer aqui o nome de cada um deles, que está no versículo 2 e 3 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ok? Para que possamos relembrá-los. Diz assim, o evangelista. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André. André é irmão de Pedro. Então, nós temos Pedro e André. Logo em seguida, diz o evangelista, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Então, nós temos outro irmão, outros irmãos, Tiago e João. Lembrando que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Depois continua. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Mateus, o publicano, é o evangelista Mateus, ao qual nós estamos lendo agora. Ele tinha o nome de Levi. Era o seu primeiro nome. Levi. Depois, nós teremos Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu. Simão, o cananeu ou o zelote, e Judas Iscariotes. Estes são os versículos 2 a 4. No versículo 5, extraído por Kardec, ele diz: a estes 12, Jesus enviou, dizendo-lhes. Bom, então Jesus trabalhará com 12 apóstolos. E vamos lembrar aqui a todos que dos 12, ele vai ter uma base. Essa base é a base familiar. Pedro e André eram irmãos consanguíneos. Tiago e João. Tiago, filho de Zebedeu, e João, que é o João evangelista, eram irmãos consanguíneos. Agora aqui, talvez algo que nem todos saibam. Mateus, e é Levi. Mateus ou Levi, é o mesmo apóstolo. Tiago, que é chamado do Tiago menor, para não confundir com o Tiago, irmão de João, que dá-se o nome de Tiago maior. E Judas Tadeu, os três eram irmãos consanguíneos. Então, dos 12, nós temos 7 apóstolos estruturados dentro de um grupo familiar. Então, Jesus tinha uma base. Isso é importante que nós entendamos. E estes 12, então, saem pelo mundo. Quando Jesus estava entre nós, trabalhando apenas nas cidades circunvizinhas ali daquelas regiões da Palestina. Mas quando Jesus desencarna e retorna aos páramos celestiais, vamos observar com Kardec que a mensagem do Mestre ela se universaliza para toda a humanidade. A doutrina espírita afirma que Jesus é o governador espiritual da Terra. É o espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. E este espírito é a referência, é o nosso modelo, é o nosso guia. Os apóstolos, então, ao trabalhar a sua mensagem, no decorrer dos séculos, vai arregimentando inúmeros aprendizes que vão se tornando discípulos. E a mensagem, então, chega aos dias atuais. Toda a humanidade, ela recebeu ensinamentos diretos ou indiretos de Jesus.
Eu falo toda a humanidade. Mesmo aquelas filosofias que não são cristãs, receberam de forma indireta através dos seus mensageiros. Mensageiros esses que lembramos, foram enviados por Jesus para que a mensagem pudesse ser universal. Bom, qual é a diferença de discípulo para apóstolo? Porque nós tínhamos inúmeros discípulos e Jesus destaca 12 para serem apóstolos. Qual seria, então, essa diferença de discípulo para apóstolo? Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, na obra Fonte Viva, ele vai dar-nos essa diferença. No capítulo 57 da obra, ela traz o título Apóstolos. E no capítulo 58 da obra, traz o título Discípulos. O que vem a ser discípulo? O que vem a ser apóstolo? Bom, então nós vamos servir do ensinamento de Emmanuel. Primeiramente, do discípulo. Quem são os discípulos? Ele vai dizer assim: nos círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repleto de estudantes que se classificam como discípulos de Jesus. Então, todos aqueles que procuram aprender, estudar, compreender o ensinamento de Jesus, e este ensinamento está no Novo Testamento, eles vão serem trabalhados como aprendizes, com o objetivo de se tornarem discípulos. Bom, e aí ele continua. Nós não vamos ler tudo, apenas algumas partes. Para sermos, vejam bem, para sermos discípulos de Jesus, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Emmanuel chama-nos a atenção que o aprendiz que realmente queira ser discípulo de Jesus deve aprender a conduzir a sua própria cruz de testemunhos, assimilando gradativamente o bem, no acompanhamento dos passos do Cristo. Esse é o discípulo. E os apóstolos? Quem são os apóstolos? Emmanuel, então, no capítulo 57 da obra Fonte Viva, vai dizer assim: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme, se ilumine rumo à esfera superior. Essa é a diferença de apóstolo e de discípulo trazida por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Então, quando Jesus convida os 12, Jesus dá a eles a condição de serem educadores por excelência, pois através dos seus sacrifícios, e nós então vamos aqui relembrar inúmeras lições trazidas pela espiritualidade até nós, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de tantos outros médios que nos apresentaram valiosos ensinamentos e que esses ensinamentos não foram descritos em todos os 27 livros do Novo Testamento,
mostrando justamente que os apóstolos foram esses educadores e que em diversos momentos tiveram que improvisar através dos seus testemunhos, de suas experiências, para irradiar para toda a humanidade tudo aquilo que Jesus legou a eles que pudessem fazer e realizar. Os 12 nos legaram isso. E muitos poderão dizer assim, e Judas? Bom, vamos relembrar a todos aqui que se nós aprendêssemos somente o bem e não fosse nos apresentado o mal, poderíamos correr em diversos erros. Agora vamos abrir um parênteses. Isso não quer dizer que Judas reencarnara ou encarnara para realizar o que realizou. Isso é diferente. O que nós estamos querendo dizer é que, dentro de uma das perguntas feitas a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, eles irão nos responder que o espírito encarnado necessita passar por experiências, não somente do bem, para firmar nele, mas ser apresentado a outra face, a fim de que ele não venha a cometer ou realizar o erro. Quando é perguntado por Kardec por que Deus não fez todos os espíritos perfeitos. E eles irão responder a necessidade de passarmos pelas experiências necessárias ao nosso processo de amadurecimento e de crescimento. Bom, eu estou tentando lembrar aqui qual pergunta que foi feita isso a Allan Kardec. Deixa eu ver se eu consigo aqui relembrar de qual pergunta, para nós darmos continuidade. Me fugiu aqui. Ok? Me fugiu aqui. Mas depois eu trago essa pergunta para que nós possamos depois entendê-la. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não achei. Mas vamos continuar. Depois eu trago essa pergunta. Bom, o que Kardec vai trazer para nós? Que Jesus, agora o item 9, do capítulo 24, que Jesus demonstra, em muitas circunstâncias, que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. E os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: ide antes as ovelhas que se desgarraram de Israel, ou seja, vocês necessitam primeiro semear em um terreno que já está preparado. Pois sabia, então, Kardec dizendo, pois Jesus sabia que os gentios
num dado momento do espaço e do tempo, seriam convertidos aos seus ensinamentos. Mais tarde, com efeito, agora vejam bem, mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz, ou seja, os testemunhos, conforme Emmanuel colocou lá na lição dos discípulos, no próprio centro do paganismo. Para nós espíritas, que já temos um relativo entendimento de como que o cristianismo foi sendo trabalhado ao longo dos 3 primeiros séculos, vamos relembrar aqui a todos que Jesus vai chamar Paulo. E Paulo se torna um grande apóstolo, um grande educador por excelência. E através de Paulo e de inúmeros companheiros que se associaram a ele, eles foram semear justamente os ensinamentos do Cristo em terrenos que ainda não estavam preparados, que não estavam adubados para receberem a semente. Que terrenos são esses? Então, nós estamos falando aqui de a ideia da unicidade de Deus apresentada por Kardec, apresentada pelo povo judeu, pelos israelitas, que já vinham trabalhando essa unicidade, a compreensão do Deus único durante vários séculos antes de Jesus. Então, como que os apóstolos poderiam, primeiramente, semear em terreno onde os povos compreendiam os deuses, dentro de um sistema politeísta? Era necessário, primeiramente, utilizar ferramentas adequadas para semear em um terreno pedregoso. E este trabalho ele foi conferido a Paulo. Paulo teve essa missão. E quando Paulo começa a abrir o ensinamento e universalizá-lo para todos do planeta, os apóstolos de Jesus e os discípulos vão acompanhando Paulo. A ponto de Kardec dizer que, mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. O que Kardec está afirmando com isso? Em Roma, os apóstolos de Jesus testemunharam todo o ensinamento que Jesus nos legou e exemplificou no centro do paganismo, a cidade de Roma. Paulo foi martirizado em Roma. Pedro fora martirizado em Roma. E essa mensagem, saindo de Roma, partindo da região da Palestina, atravessando para o Ocidente, Roma, ela então irradia como um foco para toda a humanidade. E é por isso que nós estamos aqui. Mas vejam bem, qual foi o objetivo, então, de Jesus ter dito aos apóstolos a necessidade de vir um outro consolador que pudesse reviver todo o seu ensinamento? Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25, é o último capítulo e o último versículo do Evangelho de João, ele vai dizer para nós assim. Vejam bem que ensinamento. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João, evangelista, que foi um apóstolo direto do Cristo,
narra-nos que todos os 27 livros que temos hoje no Novo Testamento, que contam a biografia de Jesus, a vida de Jesus, e dos seus ensinamentos testemunhados pelos apóstolos e pelos discípulos, muitas coisas não foram contadas, escritas. Daí a contribuição da doutrina espírita, trazendo para nós informações que não estão contidas nesses 27 livros. E mesmo assim, todas as informações que temos recebido não relatam tudo aquilo que Jesus realizou entre nós. E aí, Kardec, no item 10 desse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer para nós assim: essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. Então, ele está comparando quando um espírita procura conversar com quem quer que seja a respeito da doutrina, que ele vai observar que essa pessoa não está ali apta a receber esse ensinamento, como os gentios à época dos apóstolos. E nós vivenciamos isto hoje. Quantas pessoas que nós conhecemos, que fazem parte do nosso convívio social, quando se fala de algumas questões da doutrina espírita, não aceitam. Uma delas, como exemplo, reencarnação. Muitas não aceitam a reencarnação e nem querem saber de reencarnação. Então, como que você vai manter um diálogo com uma pessoa que coloca um obstáculo em cima disso? Kardec compara essas pessoas como os gentios à época dos apóstolos. A exemplo destes, então, o que ele está propondo? A exemplo destes, os apóstolos, conforme o ensinamento de Jesus, devemos procurar prosélitos, ou seja, primeiramente, pessoas de boa vontade, que desejam luz, nas quais se encontra um germe dentro delas fecundo, e cujo número é grande. Por que essas pessoas estão em números grandes para receber esse ensinamento? Por causa das experiências que já atravessaram mediante as reencarnações. Embora muitas ainda não entendam ou compreendam a reencarnação, pela própria reencarnação, elas vão se apresentando aptas a receber agora esses ensinamentos. Sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Aí Kardec dá para nós um ensinamento. Vale mais abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade. Porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas uma boa política. O que Kardec está nos afirmando? Que em diversas vezes, muitos de nós queremos forçar alguém a querer compreender aquilo que nós compreendemos. Não precisamos fazer isso. Dentro de uma boa política, o que significa boa política? Dentro de uma boa convivência, de um bom relacionamento coletivo social, precisamos aprender a respeitar os pontos de vista de quem quer que seja. Mas uma coisa é certa. A verdade, ela não precisa de defesa.
Porque a verdade, conforme ensina-nos os irmãos espirituais, é como um sol que vai dissipando gradativamente as trevas ou as nuvens negras. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por si mesmos, e não sob qualquer tipo de pressão de quem quer que seja. As ideias são como as sementes. Não podem germinar antes da estação própria, a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro aquilo que podemos cultivar, o terreno que está em condições para receber. E evitando, assim, perdermos ou precipitando em terrenos que não vão acolher essas sementes. No tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais que dominavam naquela época, tudo era circunscrito e realizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram aqueles povos que estavam ali circunvizinhando os israelitas. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, pois que para a luz e para a espiritualidade não existe barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os seres humanos são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. Hoje se apresenta como uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Da mesma forma, o cristianismo triunfou do paganismo e não será mais com armas de guerra bélicas que será travado esses combates. Agora será por intermédio daquilo que Kardec vai trazer, o poder das ideias. Então, a doutrina espírita, ela nos apresenta hoje a fé raciocinada. E através da fé raciocinada, e mediante as experiências que nós vamos observando dentro das leis, causa e efeito, essa razão vai engrandecendo a nossa fé à medida que nós vamos compreendendo e assimilando as leis divinas. Leis essas, trabalhadas e ensinadas por Jesus, e que hoje o Espiritismo contribui em revivê-las, apresentando-as de forma clara, transparente, objetiva. Então, hoje, nós podemos nos posicionarmos, não como apóstolos ainda, porque não somos educadores de excelência. Travamos inúmeros conflitos internos, que são a cruz, onde cada um de nós precisamos caminhar. Todos temos a própria cruz. Se nós conseguirmos levar a nossa cruz, cada um com a sua, seguindo os passos de Jesus, estamos nos tornando discípulos do Mestre maior, que é Jesus. E à medida que nós vamos efetivando isso dentro de nós, nós não necessitamos convencer a quem quer que seja. Porque conforme ensinam-nos os espíritos superiores, se através da fala nós podemos
ensinar muitas coisas. Lembremos que, por intermédio do próprio exemplo, nós conseguiremos trazer juntamente a nós inúmeros corações. Jesus, nosso Mestre amado, possa iluminar a todos nós que nos encontramos e, cada vez mais, podermos irradiar essa sua mensagem a toda a humanidade. Então, nós vamos ficar por aqui, agradecendo imensamente por esta oportunidade. Que Tema Jesus muito nos bom. abençoe.